Olá pessoal, aqui é o colunista Anderson Comenta. Hoje venho falar sobre a psicologia das massas do fascismo, do Wilhelm Reich, fazer uma analogia do ontem e do hoje. O que mudou, o que não mudou. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, o colunista Anderson Comenta, dar os likes, adicionar o sininho para receber as notificações e comentar e compartilhar com seus amigos. Bom, a obra dele, de Wilhelm Reich, apresenta umas teses que ele desenvolveu no século passado, como o fascismo chegou em ascensão, teve ascensão, através das vias democráticas. Isso acontece também hoje, esse período também. Devido à crise do capitalismo, que ela gera em tempos e tempos, ou seja, um período cíclico que ela coloca esses períodos de instabilidade, né, da família, né, do bem-estar social, que resultam a insatisfação. É para isso que o fascismo é adicionado, né, é uma zona de conforto que eles aderem para isso, para poder proteger a manutenção da classe dominante, da sua hegemonia, das suas estruturas econômicas, do seu modelo de exploração. É isso que tem que ser colocado. Veja, para fazer uma comparação do passado para hoje, existem algumas mudanças assim em alguns pontos. Vamos lá. Veja, o capitalismo, por exemplo, naquela época, né, o fascismo era contra. Tinha uma ideologia contra o capitalismo, né? E hoje, na verdade, o que se vê é a proteção do capitalismo. Esse é o primeiro ponto que eu preciso colocar aqui para você. Segundo, o fascismo é, é um movimento reacionário, ideológico, popular. Ele é uma força que vem, é um fenômeno que vem para poder, que traz uma manutenção, uma forma de um líder que faz ele ter uma maior concentração de poder. É isso que tem que ser colocado aqui. Eu quero esclarecer para vocês. O fascismo tem esse poder. Mesmo que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, claro que houve ainda continuidades. Ele teve ainda as continuidades na Europa, na Espanha, do franquismo, em Portugal, no Salazar, e aqui no Brasil, pelo Plínio Salgado. Essas ideologias, em tempos e tempos, né, de geração a geração foi transmitida, né, um modelo de autoritarismo, defender aquele slogan Deus, pátria e família, como acontece, o que aconteceu aqui nos tempos atuais, no nosso momento contemporâneo, que aqui no Brasil, nas eleições de 2018, com então ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, utilizava esse slogan, né? Deus acima de tudo, Deus como é que se diz? A proteção da família, dos costumes, essas mesma forma desses elementos que eles utilizam em tempos e tempos de períodos cíclicos, né, de crise e capitalismo, né, que eles culpabilizam devido aos problemas, né, acham que foi a corrupção que é o problema sistêmico, endêmico, tudo mais. Só que, veja bem, o capitalismo tem umas suas contradições, né? Ele traz esses alguns pontos que a gente precisa conhecer melhor. Por exemplo, esses períodos de crise, né? O capitalismo que faz essa força, né, de manutenção, né, violência para poder manter a ordem social e, como eu disse, impor a sua visão de mundo para essas pessoas, né, que eles colocam. E eu chamo isso, numa obra de Wilhelm Reich também, de 1941, chamei A Peste Emocional. Eu vou esclarecer mais adiante ainda. Mas a peste emocional é uma espécie de uma doença contagiosa,
dessas pessoas que têm, como posso dizer, a inveja, o ódio, a felicidade aos outros, quer impor a sua visão de mundo, difamar as pessoas. Isso que acontece hoje nas plataformas, nas redes sociais, que elas utilizam, essa forma de disseminar o ódio, que é esta retórica ao ódio contra as minorias, como aconteceu no passado, contra os judeus, contra o comunismo, que hoje é a mesma forma, contra os seus inimigos, aniquilar os seus inimigos de grande e pequena escala, por você acha que é o seu inimigo, que é o culpado de todos esses males que eles colocam, com relação a isso. E ainda continua, infelizmente, esse modelo ainda que culpando, acham que a corrupção vem ao Partido dos Trabalhadores, ao comunismo, como se, na verdade, eles são uma forma pura, uma pureza, essa direita hoje, nessa extrema direita, como se fosse uma pureza. Quando eles entram pelas vias democráticas, o que acontece? Eles cometem a maior corrupção, destroem os direitos dos trabalhadores e ainda mais com uma forma mais capital para essas pessoas, para esses grupos, Por isso que há esses setores, classe média aderem e também os empresários também aderem por conta dos seus interesses do capitalismo, por conta disso. E que hoje ainda continua essa questão da clivagem, essa estrutura ideológica e também a estrutura econômica que ela representa. Continua ainda, ou seja, ele mostra, na verdade, um problema com relação à questão a parte do setor subjetiva, porque as classes hoje, devido a tantos os problemas, a precarização do trabalho, tirando os direitos dos trabalhadores, mais exploração ainda, ou seja, tem ainda todos esses problemas. E também houve na pandemia, os direitos, os pobres não tinham nenhum direito, nem sequer umas condições financeiras para poder a manutenção, e que o Estado, no começo, queria dar um valor ínfimo, um valor muito irrisório, ou seja, muito pequeno para essas pessoas, mas foi mudado de ideia devido a uma pressão popular do Congresso. Eu quero trazer para vocês essa clivagem hoje, que ainda continua, que eles ainda apostam, principalmente os partidos de esquerda, o PT, os comunistas, que, por exemplo, apostando ainda com relação aos problemas da economia, que poderia afetar, tomar uma decisão, mudar as decisões, mas por conta dessa questão da questão do homem comum, o homem do Zé Ninguém, que nós chamamos isso, que eles aderem a essas questões, que não pensam, com elas, eles não pensam do que está sendo explorado, infelizmente, dessas pessoas que não conseguem enxergar, não têm uma consciência de classe, na verdade. Esses são esses problemas que afligem nessas pessoas. Por isso que a classe média, que é uma classe intermediária, o pequeno burguês, adere por conta das questões da questão que quer se sentir como eles, como os ricos, se veste como os ricos, mas tem um pensamento monopolista com relação a isso, monopolista, meritocrática, que eles têm isso. Enfim, é uma questão que eu tenho que trazer para vocês nesses aspectos que ocorrem. No próximo vídeo eu vou trazer outros elementos, da continuidade com relação ao patriarcalismo, a família, também a função social da família, e da religião. São esses pontos que quero trazer para vocês no próximo vídeo, para que você possa entender melhor como funciona hoje, quais foram as mudanças desses aspectos do ontem e do hoje.